E aí, pessoal? Estavam com saudade da gente, né? É isso aí, a torcida boliviana tinha dado uma parada aí na produção de vídeos aqui, até do podcast também no Spotify. Mas voltamos e faltamos numa data não, mas uma ocasião especial, que é para falar sobre a vitória do Sampaio Corrêa sobre o Vasco da Gama, né? A quebra de um tabu, a reabilitação depois de 7 jogos sem vitórias, diante de todo o contexto da partida, do que se passou durante a semana, de toda a polêmica que envolveu essa partida. Vamos falar de arbitragem, vamos falar sobre casa cheia, vamos falar também sobre as polêmicas extracampo, mas relembrando sempre, pedindo para que você deixe seu curtir, que você compartilhe o nosso vídeo, que você se inscreva, você que não é inscrito, que você possa atrair mais gente aqui para o nosso canal. Não só para o nosso canal, mas também para os outros canais, para a própria TV Sampaio, os outros canais que produzem conteúdo bastante aí sobre o Sampaio Corrêa. Vamos valorizar, tá, gente? Produção de conteúdo local, que é muito interessante, é feito com muito carinho para levar um conteúdo digno e à altura do Sampaio Corrêa a vocês. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao nosso pós-jogo. Vou começar falando sobre algumas polêmicas extracampo. Primeiro, não é uma polêmica, mas assim, ficou um pouco maquiada ali a questão do borderô, né? Que diz o borderô que tinha um pouco mais de 13 mil pessoas no Castelão, é o oficial, então esses são os dados que a gente vai usar. Porém, dava-se a sensação de que o Sampaio não, mas o Castelão tinha bem mais gente. Pareceu muito quando na época que o Sampaio conseguia colocar 17 mil, 18 mil, 20 mil pessoas por jogo na Série B, assim, foi muito parecido. O setor da torcida do Vasco, o setor 5 e 6, estava bem cheio. Os outros dois setores de atrás do gol, 2 e 3 também cheios. O setor 4 muito cheio. O setor 1 não estava tão cheio, porém as pessoas ficaram muito concentradas no meio do setor 1. Acho que se espalhasse ali, você ia ver como realmente ele ainda tinha, acho que 70, 60% da capacidade cheia do setor 1. Então teve muito público, sim. Acabou se gerando uma bagunça na entrada. Muitos torcedores desses chegaram em cima da hora, inclusive eu fui um deles. Eu cheguei já 8h30, o jogo 9 horas. Não costumo fazer isso, mas precisei passar em outro lugar antes. E me deparei com aquela cena, filas enormes, muita gente querendo entrar ao mesmo tempo, muito empurra-empurra. As pessoas não conseguiram respeitar o distanciamento social, é impossível nesse tipo de situação. E sem falar dos espertinhos da torcida do Vasco que compraram ingressos para o setor 1, que o próprio Sampaio, o próprio Vasco, todas as páginas de futebol, o pessoal aqui que cobre o futebol aqui maranhense alertaram para que não se fosse, a torcida do Vasco não fosse para o setor 1, que não usasse a camisa do Vasco no setor 1. Mas muitas pessoas chegaram na cara de pau mesmo, na cara dura, na entrada do setor 1, furando fila, tá? Teve muitos casos assim de pessoas furando fila com a camisa do Vasco e que foram orientadas pela polícia para que retirassem e colocassem outras camisas. As pessoas colocavam camisas e lá dentro tiravam para colocar do Vasco, né? Quer dizer, um desrespeito gigantesco, até um risco contra a própria saúde e uma iminente violência ali, porque nesse momento a gente sabe que muitos torcedores estão de cabeça quente, devido às circunstâncias do jogo ali o pessoal perde a cabeça mesmo, cria-se confusões desnecessárias. E até queria elogiar o trabalho da Polícia Militar, porque a polícia soube conter de forma até bem tranquila essas confusões, essas mini confusões durante o intervalo. Alguns torcedores bateram boca, discutiram nos bares ali embaixo do setor 1. E aí muitas dessas pessoas foram retiradas do setor 1 para serem direcionadas ao setor 2 e 3 e 5 e 6 pela Polícia Militar, que fez isso de forma tranquila, que não pôde conter a hostilização que foi dessa torcida do Vasco, desses torcedores do Vasco, quando saíram do setor 1, começaram a debochar das pessoas presentes no setor 1 e que acabaram levando muito copo de cerveja, muita coisa voou em direção ao gramado. Acho até que o Sampaio ainda vai ser punido por conta disso. E que era algo que foi anunciado, a gente temia bastante com a quebra de protocolo. A CBF estipulou um protocolo onde não deveriam haver camisas e torcida visitante. E a torcida do Vasco tinha sido orientada a não ir para o Castelão com a camisa do Vasco. Né? Como a gente citou no Twitter, nós, o torcida boliviana, não temos nada contra a torcida do Vasco. Só que algumas das pessoas foram muito espertas. Quando os ingressos de lá esgotaram, compraram o setor 1, levaram outra camisa, trocavam de camisa na porta do setor 1 e entravam no setor 1 utilizando a camisa do Vasco depois. Isso gerou muita confusão, foi muito deboche e lá na frente eu vou explicar por que a vida não aceita desaforos. Mas enfim, a PM, como reiterando, conseguiu contornar a situação, retirou essas pessoas e eu chuto, sem exageros, que tinha 40, 50, até 60 pessoas conseguiram sair por aquele portãozinho que dá acesso ao campo. Foi uma loucura, o delegado da partida teve que ir lá, o jogo foi paralisado durante alguns minutos, 2 ou 3 minutos pelo árbitro, porque foi muita hostilização. Inclusive foi no momento que o Vasco chega a fazer um gol que foi anulado, então o árbitro de vídeo também parou para olhar isso, e os torcedores do Vasco jogaram muito deboche na direção da torcida do Sampaio. Mas enfim, a parte boa de tudo isso, no quesito extracampo, no fora do campo ali, na arquibancada, foi a união das torcidas. Muito bom mesmo ver isso. As organizadas, a Tubarões, a Força Extra Boliviana, a Sampaio Roots,
e a Barra Brava, né, a Brava Bolívia, estavam juntas ali no meio do setor 1, apoiaram do início ao fim do jogo. Foi uma coisa muito bonita de se ver, é uma coisa que a gente não tinha tanto costume, a gente sabe das diferenças que essas torcidas têm, infelizmente, mas que procuraram se unir. Já tinha sido uma coisa que tinha sido anunciada nas redes sociais. Foi muito legal a concentração, deu para ver vários vídeos. O outro administrador, o outro Matheus, estava lá desde cedo, fez essa cobertura na nossa página, nos stories. Foi muito, muito lindo de ver mesmo. A pirotecnia, que foi linda na hora que o Sampaio entrou em campo. Eu fiquei rouco, lógico que com 15 minutos, vocês até perceberam que minha voz está um pouco ruim. Eu fiquei rouco já com 15 minutos do primeiro tempo. E foi muito legal, cara. A gente se empolgou bastante, a gente conseguiu cantar bastante, deu pra matar a saudade. Esse foi o jogo que eu consegui voltar. Eu não ia ao Castelão como torcedor desde fevereiro de 2020. Eu tinha ido ao Sampaio América como jornalista, cobrindo para um site essa partida, mas não tinha torcida, então foi muito, muito legal de ver isso. A explosão da torcida no momento do gol, nos momentos de dificuldade. A torcida realmente foi um 12º jogador. Então acho que cada pessoa que estava presente no Castelão, cada torcedor do Sampaio que estava presente no Castelão ali, pôde se sentir parte daquela vitória, parte de como se estivesse dentro de campo, empurrando e ajudando o time quando o time tinha um jogador a menos. É outra coisa que eu não vou comentar ali na frente. Isso é muito legal mesmo. E deu para perceber que quando a gente se une em prol do bem comum, que é o Sampaio Corrêa, é o clube que a gente ama, as coisas vão fluindo. Porque os outros torcedores, né, que não são tão acostumados com essa coisa de torcida, de estar cantando ali o tempo todo e tal, a galera que vai mais para assistir o jogo mesmo, lá no setor 1, o pessoal se empolgou bastante, os outros setores começaram a cantar junto, e o Castelão tremeu, senhores. O Castelão tremeu, foi muito legal, muito emocionante de ver como o Sampaio conseguiu ser empurrado pela sua torcida. E foi muito lindo até ver o clube agradecendo a torcida boliviana, o universo tricolor, que estava presente no Castelão, que também estava em casa mandando suas energias positivas, que ajudou muito o clube a chegar à vitória. Agora, depois disso tudo, né, falando sobre o jogo, vamos falar de fato sobre o jogo. Um jogo muito interessante. O Sampaio Corrêa, que tinha uma proposta de realmente jogar no contra-ataque, dar a bola ao Vasco, em determinados momentos sofreu, mas soube sofrer porque não foi atacado de forma incisiva contra o Vasco. O Vasco, vocês vão perceber depois, eu vou trazer alguns dados, que o Vasco finalizou menos no gol que o próprio Sampaio, mesmo tendo muitas finalizações na partida, com um jogador a mais. No início do jogo, o Sampaio vacilou um pouco, deu muito espaço na cabeça de área para o Vasco, e o Vasco conseguiu trabalhar bem a bola. O Vasco jogou muito pelo seu lado esquerdo de ataque, que é o lado direito de defesa do Sampaio. O Luiz Gustavo não esteve bem enquanto esteve em campo, infelizmente. O Luiz Gustavo, que é um baita lateral, a gente sabe da importância dele, estava jogando no lugar do Watson, que estava suspenso. O Luiz Gustavo não conseguiu ir bem e exploraram bastante as costas do Luiz Gustavo nessa partida. E o Vasco chegou com muito perigo. O Vasco teve muito perigo, mas não soube finalizar. Então o Sampaio começou a gostar da partida, o Sampaio começou a sair para o ataque bastante com o controle de bola de Eloy. Ciel pedindo bastante bola, jogando entre as linhas do Vasco, isso é muito interessante, tá? O Ciel é um craque de bola, o Ciel é um cara muito, muito legal de se ter no elenco, porque pela idade, pela experiência, é um cara que sabe chamar o jogo para si. Pimentinha jogando muita bola, tá? Pelo lado esquerdo. Infelizmente o Nadson não funcionou, aliás, o Pimentinha jogando pelo lado direito, o Nadson não funcionou do lado esquerdo como ponta. Tentava fazer algumas jogadas com o Alisson, mas a dupla ali não casou legal e o Alisson em determinados momentos jogou sozinho, tentando armar jogadas pela esquerda, né? E aí tem o lance do pênalti, que o Ciel é derrubado pelo Vanderlei, ou então cai antes, enfim. Na TV deu pra perceber que o Ciel dobra um pouco os joelhos antes de chegar no Vanderlei, ao contato, mas não pra pênalti. E aí o árbitro marca o pênalti naquele momento. A gente que estava no setor não tinha nem a sensação que o Vanderlei tinha derrubado o Ciel, foi uma revolta geral. E aí vai pro VAR, e o VAR anula o pênalti. E aí já começa assim, uma revolta ali, o time do Sampaio perde um pouco a cabeça. O Vasco passa a atacar de forma mais incisiva, mas ainda sem levar perigo, de fato, ao gol do Sampaio. O Luiz Daniel não tinha feito nenhuma grande defesa. E aí vem o lance capital do primeiro tempo e talvez o lance capital do jogo, que é uma bola que a defesa do Sampaio sai demais, está mal posicionada. O Luiz Gustavo está no meio, basicamente no meio do campo, e tenta arrancar junto com o Gabriel Peck, que recebe um baita lançamento do Nenê. Há um contato lateral. Olha só, o Casemiro, que vocês sabem, um streaming muito famoso aí da TNT Sports, torcedor do Vasco, fanático, um cara muito legal. Ele falou que na transmissão ele não achou pênalti, pênalti não, ele não achou lance para expulsão, depois ele revendo o lance, ele também não achou lance para expulsão. A gente que viu do campo temia-se de um cartão amarelo, que tinha sido falta mesmo, mas a gente não tinha noção de que tinha sido contato lateral, uma disputa por espaço, em que o Luiz Gustavo fez certinho, foi de lado com o Gabriel Peck e conseguiu evitar que o Peck conseguisse botar essa bola na frente. Aí o Peck cai do contato, é uma coisa completamente natural, o Peck também não forçou nada. Só que o árbitro já vem com o cartão vermelho e dá o cartão vermelho direto. Se ele quisesse dar a falta, era até completamente aceitável pela distância em que ele estava, o árbitro de vídeo não poderia se meter para corrigir o lance.
Ok, se ele desse cartão amarelo, ótimo. Era totalmente compreensível. Só que ele já tinha dado um pênalti pro Sampaio, mesmo que de forma correta, a gente que tá ali no campo não tem como saber. E depois dessa expulsão completamente ridícula, imbecil, e o árbitro de vídeo tinha como intervir no lance e não interviu, achou que a decisão de campo foi correta, que é um absurdo, porque o árbitro de vídeo, como foi uma expulsão direta, o árbitro de vídeo poderia sim corrigir o cartão, poderia até ter dito que não foi falta, e simplesmente não interviu e deixou o jogo rolar. E o Vasco ficou com um jogador a mais. E aí é exatamente onde o Vasco estava explorando seus ataques, né? E aquele momento parecia realmente desespero, porque nós não tínhamos o Watson no banco, nós não tínhamos lateral direito de ofício no banco, então ia ser muito complicado segurar a pressão no Vasco. O Surian segura, isso foi 42, 41 do primeiro tempo, o Surian segura a alteração até o fim do primeiro tempo. O Sampaio Corrêa no segundo tempo volta com o Ferreira volante na lateral direita, e que faz um partidaço. Ferreira não deveria nem ter sido reserva, para começo de conversa. O Baraca ainda tentando pegar um pouco de ritmo, o Márcio Araújo não conseguiu fazer uma boa partida. Mas aí o Ferreira entra na lateral direita para ajudar o Pimentinha, tentar o Pimentinha não se cansar tanto, tentando fazer essa marcação, para que ele fosse a válvula de escape do Sampaio durante a partida com esse jogador a menos. E o Ferreira faz um partidaço, mesmo com o Riquelme dando muito trabalho, um bom jogador lateral esquerdo do Vasco. Ele consegue anular a maior parte dessas jogadas. A bola, quando vinha alçada na área, o Sampaio conseguiu ter uma bateria antiaérea muito boa, conseguiu evitar que essa bola fosse ao gol do Luiz Daniel, muitas cabeçadas tirando, a gente também naquela loucura, naquela intensidade, mas o Sampaio consegue se virar bem sem o lateral direito, né? Uma coisa irônica, porque o Sampaio começa a jogar melhor, o Sampaio passa a atacar de forma mais perigosa, mas aí eu chego no ponto-chave da questão. Fernando Diniz vacilou, Fernando Diniz errou, o técnico do Vasco, ao fazer uma leitura errada do jogo, porque ele proporcionou o que o Sampaio queria, graças a Deus, porque ele proporciona o contra-ataque e o espaçamento do time do Vasco para Pimentinha e Ciel fazendo o que bem quisesse. E aí eu preciso destacar novamente a partida que Ciel e Pimentinha fizeram, porque eles foram dois monstros, eles seguraram, controlaram a posse de bola quando tinham que controlar, tentaram arrancar, criaram oportunidades claras de gol. Uma foi o Ciel, uma canetaça que eu acho que ele dá no Leandro Castan, e chuta e o Vanderlei pega. E depois o Pimentinha fazendo uma jogada pela ponta direita, recebeu um baita lançamento do Nadson, foi para dentro do lateral, bateu forte, o Vanderlei botou para escanteio, no lance do escanteio saiu o gol do Sampaio, né? Ainda vou chegar lá. Mas enfim, essa alteração do Diniz proporcionou com que o Sampaio conseguisse jogar de forma equilibrada no contra-ataque, conseguisse sofrer, conseguisse se defender com um jogador a menos. A posse de bola do Vasco termina mais ou menos 70%, inclusive foi de 78% ou 76% no segundo tempo. Então o Vasco teve a posse de bola, mas não soube aproveitar ela, graças a Deus. Porque quando o Vasco chega com muito perigo, é alguns momentos de desatenção da defesa, e aí entra o homem da noite, que é Luiz Daniel, faz uma defesa de handball que já parecia ser a defesa do campeonato. Ali ele já poderia ter, se o Sampaio vencesse o jogo, já poderia ser consagrado como herói pela defesa que fez o Luiz Daniel, monstruosa. Fora as outras defesas que ele vai fazendo com o decorrer do segundo tempo, chute do Cano, cabeçada queima-roupa, e ele mantendo a segurança da zaga. Alan Godoy e Nilson Júnior tentando ser muito seguros, foi uma partidaça da dupla de zaga, e principalmente do Alan Godoy, até esquecendo, excluindo o gol que o Alan Godoy fez, o gol da vitória, mas o Alan Godoy conseguiu ganhar todas as disputas de bola contra o Cano. Estava muito bem posicionado, isso foi muito importante. Manteve a segurança da zaga, o Sampaio realmente, mesmo sofrendo com um jogador a menos, soube manter a cabeça no lugar, teve muita raça, o time teve muita garra, e é isso que a gente quer desse elenco, é isso que a gente quer do Sampaio Corrêa. Foi muito, muito legal ver a sintonia entre torcida e time, o time entendendo o que precisava fazer, a torcida entendendo que precisava apoiar até o fim, e foi isso, né? Até o fim do jogo. O Sampaio explorando os contra-ataques do Vasco e fazendo um partidaço. E aí vem o momento do gol, né? Como eu falei, a Pimentinha conseguiu arrancar para cima do lateral, bate no gol, o Vanderlei espalma para fora, escanteio, Nadson cobra muito bem, o Alan Godoy se aproveita da indecisão de Marquinhos Gabriel e o outro zagueiro do Vasco, e sobra entre os dois, né? Que consegue uma belíssima cabeçada frontal contra o Vanderlei. O Castelão veio abaixo, nossa, o setor 1 tremeu, fazia muito tempo que eu não sentia isso. Essa sensação de gol ali no Castelão com torcida. Foi muito, muito, muito legal mesmo, e a torcida inflamou, a torcida continua apoiando. Sobre o dia que eu falava que a vida não aceitava desaforos, eu mesmo publiquei isso no Twitter, porque foi muito chato. Quando os policiais tiraram os torcedores do Vasco que estavam no setor 1, tava saindo tudo na paz, não tinha rolado confusão nesse momento, e esses torcedores começaram a jogar deboche. O Vasco faz um gol, ele é anulado, o pessoal sai comemorando pra caramba, e começam a fazer sinais obscenos na direção da torcida, e copos voam na direção do pessoal, voou na direção da polícia. Foi uma coisa realmente muito chata. Infelizmente é incontrolável, não tem como, a gente não tem como ter sangue de barata e dizer que o pessoal tinha que ficar com a cabeça no lugar aqui, porque não ia dar. Diante das circunstâncias da partida, principalmente porque já tinha tido o pênalti
anulado, já tinha tido a expulsão, o árbitro já tinha sido hostilizado também na saída do primeiro tempo. Mas enfim, a vida não aceita desaforos e o Sampaio sai com uma vitória heróica. Por que heróica? Porque já tinha o fator de ser diante do Vasco, de 7 jogos sem conseguir vencer, com a torcida do Vasco lá provocando toda a polêmica de mistos e isso e aquilo, a galera que veio de outras cidades, veio de outros estados para ver o Vasco. E o Sampaio ali como patinho feio da situação, mesmo jogando em casa, mas o time se superou. E aí vem o lance capital também do fim do segundo tempo, o Jair Pedroso foi muito infantil no lance, assim, colocou tudo a perder, tudo que o Sampaio conquistou dentro daquela partida, todo o mérito que aquele elenco teve, colocou tudo a perder naquele lance, quando ele vai e comete um pênalti, foi muito pênalti no jogador do Vasco, não há o que discutir, tanto que você olha no lance, o jogador do Sampaio começa a se lamentar, tem gente que bota a mão na cabeça, tem os que viram o rosto, que é tipo, pô, isso aconteceu mesmo com a gente, né? E foi muito chato, a torcida ali olhando um pro outro. Só que quando o Luiz Daniel para na linha e começa a olhar para a bola, quando o Nenê coloca a bola lá para ser cobrado pênalti, foi muito interessante de ver que o Luiz Daniel estava muito concentrado, ele ficou imóvel durante esse momento. E eu acho que só pensando na bola, só pensando em defender, parecia que só tava ele, o Nenê, a bola e o Castelão. Não tinha ninguém ao redor deles. E a torcida ali foi tomada de um misto de confiança e fé de que o Luiz Daniel ia pegar. E todo mundo começou a falar, o Luiz Daniel vai pegar, o Luiz Daniel vai pegar, e o Luiz Daniel vai e faz uma defesaça de pênalti. O Nenê bate no canto esquerdo dele, o Luiz Daniel cai perfeitamente, espalma a bola volta pro jogador do Vasco que, graças a Deus, cabeceou erradíssimo, e a bola sobra nas mãos do Luiz Daniel para encerrar o jogo de forma apoteótica, né, realmente. Dá pra ver nas imagens do Premier, a torcida ainda loucura. Tem vídeo, a gente colocou na página, um torcedor do Vasco publicou e a gente colocou lá na página, no momento do pênalti do Nenê, a decepção no rosto dos torcedores do Vasco. E realmente foi muito legal. Uma das maiores sensações que eu já tive no Castelão. Já presenciei finais, já presenciei acessos, mas devido às proporções, né, dadas as proporções, a gente precisa realmente dizer que foi uma noite mágica. Apontando aqui a parte negativa dessa partida, realmente a arbitragem foi muito ruim, muito ruim. Deixou de apitar muitas faltas pro Vasco, deixou de apitar muitas faltas pro Sampaio. Em determinados momentos em que ele poderia ter controlado a partida de outra forma para que não descambasse para violência, ele não o fez. Foi muito omisso. No lance do pênalti o VAR corrigiu, realmente que não tinha sido pênalti, mas no lance da expulsão o árbitro de vídeo precisava ter se metido e ter dito que nem tinha sido falta. E isso prejudicou, poderia ter prejudicado mais ainda o Sampaio. E elogiar a valentia do elenco que soube se segurar até o fim, que soube comemorar bastante aquela vitória, que sabia a importância dessa partida e sabia a importância dessa vitória para resgatar a paixão do torcedor, lavar a alma do torcedor de fato. Esse torcedor que ficou tão machucado, que ficou tão prejudicado durante a semana, com todas as polêmicas, com a autorização de uso da camisa do Vasco no estádio, com o treino do Vasco do Castelão, que a gente sabe que nem o Sampaio ultimamente estava podendo treinar lá, e foi feito todo um circo para que o Vasco se sentisse em casa. Todas as provocações da torcida do Vasco nas redes sociais, que foi muito chato, inclusive nas redes sociais do Sampaio. Inclusive a polêmica que teve também, que um torcedor do Flamengo foi agredido lá em Fortaleza, porque no mesmo dia Flamengo e Fortaleza jogaram lá no Castelão de Fortaleza. E, enfim, os torcedores cariocas falando sobre violência, sobre perfis daqui do Nordeste incitarem a violência, sendo que eu não vejo isso. Pelo contrário, eu vejo o perfil da Copa do Nordeste, o perfil dos clubes, tentando se unir, tentando valorizar o futebol nordestino. E até certo momento nem citando muita questão dos mistos e tal, mas pedindo que as pessoas valorizem o que é da terra, né? Sem incitar a violência, sendo que torcedores fazem isso, e isso é uma coisa que é incontrolável. A internet, infelizmente, ainda tem muita gente babaca, muita gente idiota. Mas os clubes eu vejo que é um posicionamento sadio, um posicionamento correto a respeito de toda essa polêmica, né? E o Sampaio não foi diferente. O Sampaio agradeceu ao seu torcedor, o Sampaio agradeceu por todo o apoio, soube valorizar, inclusive uma foto muito marcante de um torcedor do Sampaio sozinho no meio de vários torcedores do Vasco, acho que no setor 2. Realmente uma coisa que infelizmente aconteceu, não deveria acontecer, foi uma quebra de protocolo, mas que infelizmente já passou e uma coisa que a gente não pôde evitar. Acho ainda que o Sampaio vai ser punido por todas as confusões que aconteceram, espero que seja uma coisa de certa forma branda, que isso não venha a prejudicar o Sampaio, e que você, torcedor que está me ouvindo agora, que você entenda que a gente fica de cabeça quente sim, inclusive eu mesmo publiquei no Twitter que a gente não deveria ir ao jogo por conta de tudo que aconteceu, mas a gente precisa colocar a cabeça no lugar e apoiar isso aqui, ó. Apoiar esse time. Esse time ele não tem culpa se ele é mal administrado, esse time ele não tem culpa se pessoas têm interesses muito maiores do que os dele, essas pessoas que têm o poder nas mãos. Esse time que conquistou essas estrelas e tantas mais, esse time é o time que a gente ama. E como já dizia o glorioso Herbert Fontenelle, que Deus o tenha, é que as pessoas vão, mas o Sampaio fica.
Então a gente nunca pode abandonar o nosso time. A gente nunca pode abandonar o nosso clube. Por mais as raivas que ele faça pra gente. Mas que a gente nunca deixe de amar esse time e que a gente apoie nos momentos ruins e nos momentos bons. Que a gente esteja lá presente no Castelão, que você faça o seu sócio, que você compre os produtos oficiais do clube, você gere engajamentos nas redes sociais, que você ajude o Sampaio de alguma forma, tá? Então entenda a importância que você, o Universo do Tricolor, tem para o Sampaio. Esqueça todas as baboseiras que nosso presidente fala, de tudo que fazem contra a gente. Existem pessoas que realmente querem o bem do Sampaio e estão trabalhando para isso. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, peço desculpa se ele ficou longo demais, mas desde já, agradeço o seu apoio que ficou até o final, agradeço você também pelo seu like, pela sua inscrição e também pelo seu compartilhamento. Até a próxima, valeu!